Vamos fazer isso sim. Bom, hoje a sessão é a última quinta-feira em que nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna, um movimento que praticamente nasceu dentro da Academia Paulista de Letras, à exceção do Oswald de Andrade, os outros participantes eram integrantes da Academia Paulista de Letras. Nós tivemos já as brilhantes palestras da Maria Adelaide Amaral, do Júlio Medalha, da Denise Matar, e hoje seria bom desligar os microfones que ainda estão ligados, e hoje nós vamos ter a conferência final com a Beth Milan, não é? Que foi uma aquisição recente da academia, mas está muito proativa, participando bastante, não perde as reuniões e é um elemento que veio somar, trazer dinamismo, entusiasmo, tudo aquilo de que a academia precisa também para continuar a fazer por merecer os seus 113 anos de ininterrupta atividade desenvolvida em São Paulo. Então, Beth, muito obrigado pela colaboração. Hoje é o seu dia e vamos ouvi-la. Depois, havendo tempo, todas as questões poderão ser discutidas e debatidas, né? Então, com a palavra, Beth Milan. Obrigada, Renato. Saudações. Eu me pergunto se normalmente uma intervenção assim não tem epígrafe, mas eu gostaria de citar um pequeno texto de um escritor, também de origem libanesa, eu digo também porque esta é a minha origem, o Amin Maalouf, no penúltimo livro dele, que se chama O Naufrágio das Civilizações. Então, pequena epígrafe. Seria triste se o barco dos homens continuasse a vagar em direção ao seu fim, inconsciente do perigo, persuadido de que ele é indestrutível, como no passado o Titanic. Antes de bater na montanha de gelo, na fatídica montanha de gelo, enquanto a orquestra tocava, mais perto quero estar, e o champanhe jorrava. Eu achei que valia ler essa epígrafe para falar do caráter precursor da literatura e da importância que ela tem. Bom, mas hoje o tema é os modernistas e a literatura contemporânea. Foi assim, em 2009 eu escrevi um romance chamado Consolação. Esse romance tinha dois personagens, o Mário de Andrade e o Oswald, com quem a protagonista dialoga no cemitério. Em 2014, o Itaú Cultural, que na época tinha um programa chamado Autores em Cena, me convidou para fazer o programa e eu encarnei o Mário e o Oso. O Itaú fez um vídeo que eu achei muito bom e sugeri ao Naline que o vídeo fosse passado aqui. O presidente me disse, ok, mas você antes tem que falar. Eu, então, talvez um pouco levianamente, me dispus a falar sobre modernistas e a literatura contemporânea. Na verdade, eu vou falar, sobretudo, do legado dos modernistas, porque é disso que eu sou capaz de falar. Eu não sou historiadora, nem teórica da literatura,
mas a influência do trabalho dele sobre o que eu desenvolvi ao longo de décadas foi muito grande, tanto do ponto de vista da escrita, quanto do ponto de vista dos temas que eu escolhi. Eu tenho com eles uma dívida simbólica, e o dia de hoje pode ser um bom dia para começar, para continuar a pagar essa dívida. Antes de falar, eu quero dizer, da trilha da Maria Adelaide, que não há por que santificar ninguém. Nenhum deles foi santo. A propósito de Manuel Bandeira, Oswald escreveu que ele era um triste politiqueiro, poeta, que tem um pequeno filão de ouro perdido num chumaço de poesia barata e conhecida. Refere-se a Brecheret como um idiota e um indigno. Isso pode ser lido no Diário Confessional, recentemente publicado pela Companhia das Letras, graças ao trabalho incansável do Manuel da Costa Pinto, que teve que transcrever tudo que o Oswald havia escrito à mão. Além do Oswald, eu quero mencionar o que o Graciliano Ramos, na mesma linha, respondeu quando ele foi entrevistado pelo Globo. Ele disse: enquanto os rapazes de 22 promoviam seu movimentozinho, eu me achava em Palmeira dos Índios, em pleno sertão alagoano, vendendo chita no balcão. Acrescentou que o modernismo não se interessou pelos verdadeiros problemas sociais do país, se contentou em investir contra a colocação pronominal. Uma citação que poderia ser atribuída ao Rui Castro. Segundo o Rui, a semana só foi importante para São Paulo, onde ainda imperava o parnasianismo, não havia uma única galeria de arte e as pessoas iam dormir às 21h. Ninguém de fora de São Paulo teria tomado conhecimento da semana, foi uma ação entre amigos. Rui Castro fala que a consagração da semana de 22, como uma ideia equivocada, se deve aos modernistas e à USP. Tanto a palestra da Maria Adelaide, quanto a do Júlio, quanto da Denise, mostraram que não foi uma ideia equivocada, muito pelo contrário. No que diz respeito à insistência na oposição entre metrópole e província, eu diria que ela espelha o bairrismo, o que levou Oswald de Andrade a dizer que nós vivemos perdidos no mapa-mundi do Brasil. Um bairrismo que ainda vigora e talvez um dia seja superado. Eu fiz essas três menções, Oswald, Graciliano e Rui, porque o que há de comum entre elas é a tendência a desqualificar o trabalho alheio. E eu me perguntei o que explica essa tendência, que é a nossa, mas não é só nossa. Obviamente, eu recorri ao Freud, e talvez essa tendência possa se explicar pelo que o Freud chama de narcisismo das pequenas diferenças, ou seja, a repugnância gratuita e primária por pessoas do nosso próprio meio, pessoas que têm afinidades naturais conosco. A exemplo disso, a relação dos brasileiros com os portugueses, que sempre foram motivo de chacota, e dos portugueses com os brasileiros. Eu nunca me esqueço do dia em que eu pedi um café num bar de Lisboa e o garçom, se fazendo de desentendido, perguntou: queres uma bica? E eu tomei a bica. A repugnância gratuita, implícita no narcisismo a que eu me referi,
se explica pelo fato de que a diferença é vivida como uma ameaça. Eu acho que essa frase muito simples, que diz respeito à subjetividade, também vale para o que está acontecendo hoje entre a Rússia e a Ucrânia. Porque, na verdade, o que mais, segundo os diferentes artigos que eu li, o que mais ameaça o Putin é a tendência à democratização da Ucrânia. Bom, seja como for, acho que nós podemos falar disso numa outra ocasião. Como diz o Manuel da Costa Pinto, a semana de 22 serviu para consolidar vanguardas que iam se realizar plenamente em obras posteriores. E, por isso, me interessa falar do legado dos escritores modernistas. No Manifesto da Poesia Pau-Brasil, Oswald escreve: queremos uma língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros. A língua como nós a falamos, como nós somos. O escritor, como o psicanalista, não pede a ninguém autorização para ser o que ele é. Ele se autoriza e faz isso procurando o seu estilo, a sua língua, que não é a de todos, é a dele. A exemplo disso, James Joyce, que não podia escrever na sua língua natal, o gaélico, porque ele não seria lido. E para não escrever na língua do colonizador, inventou a sua própria língua, o inglês do James Joyce. O escritor se autoriza por si só, mas os antecessores abrem caminho. E eu queria mencionar o que diz o Milan Kundera, no grande ensaio dele, chamado Os Testamentos Traídos, quando ele fala do Salman Rushdie. E ele se pergunta, como é possível que esse imaginário do Rushdie tenha acontecido? Como é possível que o imaginário do Gabriel Marques tenha acontecido? E ele diz, certamente provém de Kafka. Para o nosso século, foi ele que legitimou o inverossímil na arte do romance. Então, a história da legitimação é da maior importância, e o que os modernistas fizeram foi isso. Eles foram grandes autorizadores. Eles indicaram a via que os escritores identificados com o povo brasileiro seguiriam, aqueles para quem a língua oral é a base da sua literatura. O nosso falar, a diferença do falar dos portugueses é lento, quase cantado, vogais abertas. O português do Brasil é moldado pela nostalgia da África, que impõe um outro ritmo à nossa fala. Recentemente, eu perguntei a uma psicanalista de Lisboa por que os portugueses engolem as vogais. E ela me respondeu, porque eles são fechados para si mesmos e para os outros. O único sentimento que eles se autorizam é o da saudade. A sensibilidade dos modernistas para a língua foi decisiva. Ela dividiu as águas da literatura. De um lado, os que estilizaram a língua falada. Do outro, os puristas, que, segundo Mário de Andrade, seriam capazes de telefonar para Lisboa a fim de saber como se escreve. É possível que o ancestral dos modernistas seja o autor dos Lusíadas e que eles sejam neocamonianos.
Eu digo isso porque Camões desrespeitou a sintaxe clássica em benefício do ritmo. Como ele, os modernistas sacrificaram a gramática em benefício da língua falada pelo povo. Trata-se de uma verdadeira subversão, um ato profundamente inclusivo. Na mesma linha dos modernistas está Louis Ferdinand Céline, que se opôs às convenções literárias francesas, apostando no que ele chamava de ma petite musique, ou seja, no ritmo. Cada um de nós tem uma petite musique. Cada um de nós tem a sua própria língua. E foi por isso que o Lacan introduziu na psicanálise a noção, um conceito que é o la langue. La langue, numa palavra só, seria a língua numa só palavra. Para diferenciar a la langue, a língua, da língua de todos nós, que é ensinada na escola. Os modernistas autorizaram os escritores que vieram depois a atrelar a sua escrita à fala. E isso significou incluir na língua portuguesa, por isso eu falei de uma grande subversão, de uma grande inclusão, todas as outras línguas, a dos nativos, a dos escravos e a dos imigrantes. Sendo descendente de imigrantes, eu sou particularmente sensível a esta inclusão, sobretudo porque os meus ancestrais não me transmitiram a sua língua. Ou por terem sofrido por causa da xenofobia, ou por acharem que, se eu ignorasse o árabe, eu me integraria melhor na cultura brasileira. O que é evidentemente uma aberração, porque a nossa identidade é feita de todas as outras que nos moldaram. Mário e Oswald não foram apologetas da oralidade por acaso, e sim por valorizar a cultura popular. Eles queriam nacionalizar a arte, queriam uma transposição erudita de elementos autenticamente nacionais. Elementos extraídos das manifestações populares. O resultado, no caso do Villa-Lobos, como disse o maestro, foi uma obra tão nacional quanto universal, imediatamente reconhecida no exterior. A valorização da cultura popular brasileira é patente no que Oswald diz sobre o carnaval, que, segundo ele, é a religião nacional. Nosso grande culto é o carnaval. Através dele, o Brasil todo ano se inventa e se reinventa, se diferencia e se universaliza, prodigalizando aquilo de que nenhum povo prescinde, uma grande ilusão. O que nós mais exportamos é o carnaval. Por outro lado, através do carnaval, o Brasil rememora a sua história. Ele reatualiza uma fantasia que presidiu a conquista e a colonização, a fantasia de encontrar o paraíso. Daí o livro A Visão do Paraíso. Essa fantasia era inseparável de uma geografia fantástica do Novo Mundo, uma geografia de entidades misteriosas, cinocéfalos, homens caudados, sereias e amazonas, além de uma extraordinária fauna antropomórfica. Fazia parte dessa geografia a fonte de Juventa, os reinos áureos e argênteos. Esse cenário de riqueza se completava por uma exaltação da flora e da fauna. São temas da conquista e do carnaval. Por isso,
contrariamente aos que dizem que o carnaval é o dia do esquecimento, eu digo que ele é um culto paradoxal do esquecimento. Me permite, foi a pesquisa que eu fiz durante 2 anos nos barracões das escolas de samba do Rio de Janeiro e o diálogo contínuo com Joãozinho 30. Dediquei ao Joãozinho um livro que se chama Os Bastidores do Carnaval e que eu menciono aqui porque ele abriu a via para a escuta dos carnavalescos. Foi depois dos bastidores do Carnaval que a TV Globo passou a escutar os carnavalescos nos barracões e se debruçar sobre o enredo das escolas de samba. Joãozinho se referia ao desfile dizendo que ele é uma ópera de rua. Trata-se de um gênero artístico que mereceria uma pesquisa contínua, dizia ele, um museu onde fossem expostas as alegorias e as fantasias. A exposição das alegorias mostraria como, de forma antropofágica, nós nos apropriamos das representações alheias para fazer delas as nossas. Poderia também haver nesse museu as fantasias, que são dignas das fantasias de Saint Laurent, que foram expostas no Musée des Arts Décoratifs de Paris. Last but not least, eu quero dizer que o Oswald financiou Parque Industrial, o romance de estreia da Pagu, que denuncia a opressão machista contra as mulheres e antecipa questões levantadas pela luta feminista nas décadas seguintes. O Mário e o Oswald são os meus ancestrais, não só pela influência deles sobre a escrita, propriamente, mas ainda pelo mergulho na cultura popular brasileira durante os anos 70. Assim, quando eu escrevi o romance Consolação, como eu disse a vocês, a protagonista foi ter com os 2 escritores no cemitério da Consolação. Antes de mostrar o videozinho que o Itaú Cultural fez, eu queria falar uma palavrinha sobre Consolação. É um romance que não se dissocia da autoficção, como os meus outros textos, mas que foi feito também graças a uma grande pesquisa nas ruas de São Paulo, onde ouvia os mendigos, os sem-teto, os catadores de lixo, os que pedem esmola no farol. Enfim, isso porque a literatura que me interessa é a que nasce da escuta e estiliza a oralidade. Bom, agora, se o Juarez puder passar o primeiro videozinho, no qual eu faço o papel do Mário de Andrade, seria ótimo. Depois nós discutimos ou passamos para o segundo vídeo. Só um minutinho, tá? Voltou para São Paulo? Agora eu estou aqui, mas... São Paulo, muita fome, pouco pão, miséria, dolo, ferida. Isso é vida? Poema de Mário. A voz só pode ser dele. A bem da verdade. Não é estranho. Sempre quis ter encontrado o autor de Macunaíma. E voltou por quê? Tanto tempo fora? Sei que em São Paulo sarabandam a tísica, a ambição, as invejas, o crime. Mas agora eu preciso viver na língua daqui, ouvir o admirabilíssimo amo. Aberração, abolição, catequização, coração, danação, exaustão, gozação,
humilhação, indisposição, inexatidão, justificação, lentidão, maldição, negação, obrigação, perseguição, religião, salvação, sujeição, tradução, ão. E além do ão, tem o diminutivo. Nós usamos e abusamos dele. Não há coisa melhor do que um café oferecido com a palavra um cafezinho. O diminutivo brasileiro é ainda mais carinhoso do que o português. De onde veio isso? Acho que veio do fundo amoroso do negro. Bodezinho para nós ficou bodinho, que é uma maravilha. Não existe nada que se compare nos idiomas que eu conheço. Quando a língua portuguesa atravessou o mar e provou a mandioca e o azeite de dendê, aconteceu essa nossa língua que rebola a bola. Eu preciso ouvir. Então solte o espartilho e relaxe. Que espartilho? O da língua francesa, ora. Você não se casou na França? A língua francesa é um espartilho. Tu as le droit, tu n'as pas le droit. Fais ci, ne fais pas cela. Non, non, tu n'as pas le droit. Sei o que isso significa. Nós aqui fomos obrigados a nos liberar do português de Portugal, dos que telefonavam para Lisboa a fim de saber como se escreve. Que engraçado. Engraçado? Só que não foi nada fácil acabar com a submissão aos gramáticos. Tivemos que amarrar a língua escrita na língua falada. Sempre quis dar dignidade à língua que falamos, sem pretensão e sem pedantismo. Quis e conseguiu. Isso me custou caro. Quem olha o meu retrato percebe a dificuldade, cara vincada, não de rugas, mas de caminhos, ruas, praças, como uma cidade. Diante do retrato, sempre tive um assomo de chorar. Chorar de dó, porque o retrato denuncia o sofrimento de um homem feliz. As lutas, os insultos, os erros, as dificuldades, as derrotas, sempre foram para mim motivos de tanto dinamismo que eu esqueci que sofria. O sofrimento valeu. Nós agora escrevemos como falamos. E a Biblioteca de São Paulo se chama Mário de Andrade. Quer mais? Só falta colocar na fachada a sua frase mais intrigante. Sou um tupi tocando um alaúde. Bom, esse é o primeiro vídeo. Eu não sei se a gente passa para o debate, ou se vocês querem ver o segundo vídeo, em que eu faço o Oswald e a Tarsila vestida pelo Paul Poiret, mas são 9 minutos. Por mim, você vai direto. É? Por Segundo. Mim, direto. Oi, Júlio. Segundo. Ok, só um minutinho. Oi, Betty. Eu acho que um pouco de debate seria necessário. Você no cemitério? Não vos recusei, senhora. Peço-vos apenas 1 horinha de vossa vida. Que é, afinal de contas, 1 hora. Você então voltou para esta república federativa, cheia de árvores e de gente dizendo adeus? A bosta mental sul-americana.
Continuamos sob a completa devassidão dos ricos e dos políticos. São todos uns vendidos. Mas diga, foi no rompe-nuvens que você veio? Voltei de avião. Mal cheguei, embora já esteja aqui, no cemitério. Desembarquei hoje de manhã. O cemitério é um lugar ótimo, pode crer. Nenhum morto é um usurpador e não há injustiçados. Quem foi vítima de uma grande injustiça como eu sabe o que isso significa. De que injustiça você fala? 1929. Quando num só dia de 1929 eu perdi tudo, os que se sentavam à minha mesa iniciaram uma campanha de desmoralização contra os meus dias. Criou-se a fábula de que Oswald de Andrade só fazia irreverência. E uma cortina de silêncio tentou encobrir a minha ação. Aqui no cemitério eu estou muito bem. Não tenho saudade de nada. Ou melhor, só das mulheres. Foram 11, não é? Felizmente. São Paulo é uma zona neutra e foi possível me exercitar na caligrafia dos povos liberados. A caligrafia sexual. Zona neutra porque você é homem. Eu não sei de que liberdade você fala. Sabe sim, Laura. Você nasceu aqui. A liberdade de transformar o tabu em tótem. Não conta? Só vejo isso no carnaval. Joãozinho 30. Quem? Você está desatualizado. Até eu, que morei no exterior, sei quem é Joãozinho 30. Pode ser que eu esteja desatualizado. Joãozinho 30. Joãozinho 30 fez do Cristo uma alegoria para o desfile da escola de samba. A igreja tentou impedir a entrada do carro alegórico no sambódromo. E sabe o que o carnavalesco aprontou? Cobriu o Cristo de alto a baixo e fez o Cristo entrar. Cobriu com pano negro. O povo delirou. Era tabu. Virou totem. Mas isso é lá, no carnaval. Acabo de encontrar, aqui, na porta do cemitério, uma índia que apanhou na escola porque não sabia falar português. Nessa zona neutra, é proibido falar tupi-guarani. Acha mesmo que não há tabu? Não disse para você que não há tabu. Disse que temos a liberdade de transformar o tabu em tótem. Seja como for, a questão continua sendo tupi ou não tupi. Deveríamos falar o tupi além do português. E também o nagô. E nós deveríamos falar as línguas da imigração. O italiano, o árabe, o japonês. Não se trata de ser isso ou aquilo, mas de ser isso e aquilo. A palavra de ordem é incluir. Só assim eu entendo o seu manifesto. Manifesto antropófago. Aprendi com ele a gostar dos canibais. Canibais não, Laura, antropófagos. O canibalismo é coisa lá do europeu, que comia a carne humana para se saciar ou para se curar. Os médicos, inclusive, aconselhavam a beber sangue humano, de preferência sangue quente. Até o século XIX, os carrascos ganhavam a vida vendendo partes do corpo do criminoso. Canibalismo não tem nada a ver com a nossa antropofagia. Os tupis não comiam carne humana para satisfazer a fome ou a gula.
Por que então eles comiam? Por respeito. Por respeito ao morto e à sua família. A antropofagia era um rito de amor. Os índios consideravam o enterro uma prática horrenda, bárbara mesmo. A ideia do cadáver apodrecendo na terra era insuportável para eles. Sei do frio que senti quando fui enterrado. Que umidade. Teria sido melhor que me comessem. Quê? Claro, se tivessem comido o meu cadáver, eu não teria me apegado a este lugar, a esta terra onde o meu corpo se desfez. E agora eu talvez estivesse em Paris. Nem morto você se cura da saudade de Paris. Nem morto, Paris. Não posso esquecer os anos que vivi lá com Tarsila. Um luxo a minha caipirinha num figurino polpo arrê. Nem morto eu me esqueço de Paris. Até porque eles aqui quiseram desqualificar a minha obra. São Paulo me consagrou com seu silêncio, me consagrou paradoxalmente. Tarcivaldi. Sempre me impressionei com Sempre me esta impressionei. palavra. Sempre me impressionei também com essa palavra que você inventou para se fundir com Tarsila. Gosto do seu modo de se referir a ela. Tarsila é o maior pintor brasileiro. Os homens em geral têm uma... Para aí, Laura. O que tem o poeta a ver com os homens em geral? Nada, claro. Tarsila pintou em brasileiro. Ninguém penetrou a selvageria da nossa terra tão bem, o bárbaro que existe em nós. Tarsila sempre me inspirou. E o Abaporu é dela. O que significa Abaporu? Abaporu, o homem que come o homem, o antropófago. Quando vi aquela figura, pés imensos e a mão sustentando uma cabecinha minúscula, pensei que Tarsila havia pintado nativo. O que ela trouxe da Europa foi o Brasil. Conseguiu se libertar dos preconceitos com os quais o Ocidente envenenou a nossa sensibilidade. Foi depois de ter visto o Abaporu que eu escrevi o Manifesto Antropófago. Catiti, catiti, imará, notia, notia, imará, ipeju. Lua nova, catiti, lua nova. Insufla nela saudades de mim. Lua nova, catiti, imará, notia, notia, imará, ipeju. Catiti, imará, notia, ipeju. Parabéns, Beth. Muito bem, Beth. Você vai falar mais alguma coisa ou já podemos ouvir os Parabéns, Beth, parabéns. comentários? Comentários. Parabéns, Beth. Oi, Obrigada. Beth. Beth, Oi, aqui é o Mafra, está me ouvindo? tô. Mafra, está me ouvindo? Ouvindo. Olha, Beth, eu gostei muito da sua apresentação. Gostei demais do seu texto e essa performance pela imagem. Você fez um happening exatamente como foi a semana de 22, viu? Você está, de certa maneira, tá agregada à semana de 22, por um trabalho tão bem feito. Um visual muito evidente, muito elucidativo, muito interessante, muito inteligente. Eu gostei muito, viu? Gostei demais do seu trabalho.
Tá bem? Muito obrigada. Naquela época, nós tínhamos uma pequena companhia de teatro chamada Vozes, e foi possível fazer uma série de coisas. Depois, com a pandemia, a companhia acabou e o Itaú suspendeu os programas, mas era um lugar fantástico para apresentar. Eu assisti a alguns. Posso falar, Beth? A Raquel. Oi, Beth, é Raquel Naveira. Foi muito linda a sua apresentação. Eu tive a oportunidade de assistir pessoalmente a algumas dessas apresentações suas com a Bárbara Rietti, e parece assim que vieram tantos temas, tantas coisas que nós poderíamos abordar, que afloraram. Eu vou começar pelo seu livro Consolação, O Cemitério da Consolação, e na hora que eu vi, fiz um link lá longe com o Saramago, que nós estamos no ano do centenário de nascimento do Saramago, 22, naquele livro, O Ano da Morte de Ricardo Reis, em que ele imagina Fernando Pessoa morreu e o seu heterônimo Ricardo Reis estava vivo, estava no Brasil, volta para Portugal e vai visitar Fernando Pessoa no cemitério. E aí há todo aquele diálogo entre o Fernando Pessoa e o seu heterônimo, e ele comentando como era o mundo do lado de lá do espelho, e que ele teria 9 meses ainda para caminhar pelo mundo. Ele vai no hotel onde o Ricardo Reis está hospedado. Então, toda uma viagem que é o que você fez aí com o Cemitério da Consolação, com esse diálogo com o Oswald de Andrade. Depois, essa coisa da língua falada, da língua erudita, da língua de Portugal, as diferenças sonoras, rítmicas com a língua falada no Brasil. E aí eu me lembrei, quando você começa a falar do carnaval como algo tão importante para a cultura popular, eu me lembrei que, também fazendo um link lá longe, que a teoria da carnavalização é de um teórico russo, Bakhtin, não é? Que vai dizer que a carnavalização, essa cultura popular, essa volta ao medieval, ao renascimento, às paródias, à tragédia, ao cômico que está na tragédia, a intertextualidade, o dialogismo entre os escritores, que ele vai fazer todo um estudo disso em Dostoiévski. Então, foi assim, um passeio, Beth, por aquilo que você estava falando e outros links que eu estava fazendo muito, muito longe, né? Mas acredito que quando você pesquisou sobre o carnaval, você também pensou, claro, nessa teoria da carnavalização. Obviamente, eu li o Bakhtin, né, era uma referência importante, mas o que mais me impressionou foi o fato de que o carnaval rememora a história do Brasil. Ele ao contrário do resto do Brasil, que tende para o esquecimento, né, os museus que se queimam, etc., o carnaval rememora a história e se apropria de tudo que... Quer dizer, não é nacionalista, é profundamente universal, sendo o mais profundamente nacional. É uma coisa assim, impressionante, que nunca foi devidamente valorizado, quer dizer, aquilo deveria ter um grande museu, e a cobertura do carnaval é ridícula, né? Ainda que a Globo tenha, enfim, ido escutar os carnavalescos, não há uma análise profunda do enredo. Cada um daqueles enredos é um ensinamento sobre a história do mundo e sobre a história cultural, a história brasileira. Mas, bom, isso foi um sonho muito grande que eu tive nos anos 70, graças ao diálogo com
o Joãozinho e alguns estrangeiros que me instigaram a fazer esse trabalho. Na época era possível ir à favela, não era arriscado. Eu tinha um bodyguard, que era o meu chofer, que conhecia todos os carnavalescos, mas, além disso, eles tinham uma grande reverência em relação a alguém que estava escutando. Eles queriam ser escutados. Hoje eu não poderia fazer essa pesquisa. Beth, e essa volta ao medieval, são os reis, as rainhas, os príncipes e as princesas, há uma volta a essa Idade Média que está no imaginário das pessoas muito forte, mesmo? Posso falar também? Oi, querida. Oi, posso falar? Obrigada, também? Beth. Obrigada. Posso falar também? Eu fiquei muito impressionada, Beth. A coisa que mais me impressionou, mais do que o Oswald, foi a tua representação do Mário de Andrade. Talvez porque eu esteja lendo a Pauliceia de Lacerada, que alguém mencionou na última reunião, e eu descobri que eu tinha esse livro, e eu me debrucei sobre ele hoje, particularmente. Então, o que você... O diálogo com o Mário é dilacerante. Você traduziu a essência do Mário. Quando num certo momento eu falei é pedagógico, mas é muito mais do que isso. O que você conseguiu foi uma coisa extraordinária. Extraordinária, sabe? Você realmente é a dramaturga e você é analista, sabe? Ao mesmo tempo, com essa percepção aguda e profunda do outro, desse escritor, que nenhum de nós conheceu pessoalmente e que nós conhecemos através da expressão poética, da expressão literária dele. É assim que ele se manifesta para nós. Tudo mais são interpretações. Mas, de qualquer maneira, eu sinto o Mário profundamente da mesma maneira que você sente. E que é uma percepção muito semelhante à que o Mário Chamy expressa na Pauliceia de Lacerada. Eu queria te cumprimentar e por tudo, pela tua lucidez e clareza na apresentação, na própria apresentação. Você nos dá uma visão que é uma visão bastante erudita e, ao mesmo tempo, acessível, que é a visão clara da analista falando, mas a visão clara de quem ama a cultura popular e de quem ama a cultura de modo geral e que é capaz de fazer todas essas fusões e traduzi-la de modo antropofágico e para nós. E eu queria te cumprimentar porque você deu mais uma visão diferente do que foi a semana, do que foi esse movimento e do que foram os seus personagens. Parabéns para você. Obrigada, parabéns. Adelaide. Obrigada, querida. Eu posso gostaria... Eros, com a palavra. Não, eu estou verdadeiramente encantado com o que você expõe. Isso é uma verdadeira beleza, não é? A única coisa que me incomoda é que o Oswald de Andrade tem uns aspectos que precisariam ser examinados, né? Inclusive o famoso episódio quando o Prestes estava sendo recebido aí no estádio do Pacaembu. Posso continuar? Rapidamente. E o meu irmão mais velho, grande amigo, que foi a Tiradentes inúmeras vezes, Armênio Guedes, ele se aproximou do grupo lá e o Armênio mandou ele para o inferno. Mas tudo bem, um dia eu conto mais detalhes dessa história. Beth, que maravilha! Você é maravilhosa. Bom, querido. Eu gostaria de fazer... Não, seguindo essa trilha aí, traçada pela Beth, maravilhosamente bem, com muito talento, aliás, até extra literário, né? Dramatúrgico, maravilha, tá de parabéns. Essa questão da abordagem da cultura popular brasileira, que eu narrei na minha fala da semana passada, a propósito de Villa-Lobos. O Villa-Lobos, né? Ele, se vocês ouvirem as peças que ele escreveu no início da segunda década
do século passado, existe nos YouTubes da vida aí, piano trios. Vocês veem os pianos trios, vocês vão ver que aquilo ali parece Ravel, Stravinsky, parece os grandes compositores da Europa e dos Estados Unidos da época, aliás, pouco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos talvez só Charles Ives seria comparado. O Villa-Lobos tinha uma visão universal da cultura europeia, do grande know-how composicional europeu, e com essa visão universal é que ele abordou a música popular brasileira. Nesse sentido, ele deu status cultural à expressão brasileira musical. E é exatamente isso que o Mário de Andrade fez, completando o que a Beth falou, do ponto de vista literário, né? Ele deu status cultural não só à fala, à expressão brasileira como um todo, mas à própria alma brasileira. A propósito disso, Júlio, acabei de receber aqui uma publicação do SESC que tem todas as músicas que foram tocadas durante a semana, com comentários, e há vários comentários sobre o piano trio que você mencionou. Muito interessante essa publicação aqui. Tem 4 CDs com todas as músicas que foram tocadas na semana, do Villa-Lobos e de outros. E se eu puder completar, o Naline falou que os participantes da semana faziam parte da academia, alguns não. A nossa queridíssima Guiomar Novaes foi a maior pianista de todos os tempos, mulher. Ela participou dessa semana. E onde é que foi o velório dela? No átrio da Academia Paulista de Letras, no Largo do Arouche. Ou seja, estava também ligada a gente. Se despediu lá. Eu acho que a gente... Parabéns, Abete. Dramaturgia perfeita e conteúdo excepcional. Parabéns. Eu acho que a gente deveria dizer que a nossa eleição da Beth Milan foi a nossa homenagem à Semana de 22. Muitíssimo obrigada. C'est la gloire. Na parte de conferência, mas na parte criativa da linguagem moderna, que é a linguagem do celular, como a gente queira chamar, o seu talento e a sua compreensão quase devota ao movimento de 22. Então, não se pode dizer que o movimento de 22, como quis o Castro, que é também uma grande figura, mas teve uma tentaçãozinha de querer apagar da história brasileira, da literatura, a Semana de 22. Não dá para apagar. Primeiro porque tem gigantes. Mário de Andrade é um gigante, Oswaldo de Andrade é um gigante, Villa-Lobos é um gigante, Guiomar Novaes é um gigante, Manuel Bandeira, se respirou algum ar que fez bem a poesia dele, é outro gigante, e assim vai, quer dizer. E, de repente, pega uma Beth Milan, que é uma guerreira moderna, como a nossa companheira que fez a novela de reconstituição da história brasileira e dedicou à Semana de Arte Moderna muito do que ela representou. Quer dizer, o movimento de 22 foi um movimento útil, um movimento civilizatório, um movimento cultural. Agora, isso não quer dizer que ele tinha que partir do marco zero, que a influência francesa devia ser absolutamente negada. Ninguém culpa uma Constituição que nos garante a vida hoje de ter passado um tempo nas mãos de Aristóteles. Quer dizer, esse negócio de absolutamente uma coisa vale porque nasceu sem nenhuma influência, eu acredito pouco, porque tudo tem influência, inclusive nós, nos 9 meses que nós somos fabricados. De maneira que eu acho que é um orgulho para mim, que votei nela, dizer, elegi uma pessoa que entendeu e robusteceu a ideia de que 22 foi uma ideia, foi uma página importante na cultura brasileira. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada mesmo. Beth, eu queria
verdade, o Brasil é um país culturalmente gigante, né? O Brasil é um país culturalmente gigante. Quer dizer, o que falta é investimento nessa cultura, na nossa literatura, na nossa poesia. É uma coisa, não sei, eu acompanhei durante muitos anos o trabalho dos carnavalescos e eu fiquei muito impressionada com isso. E o que falta é a transposição erudita. Quer dizer, as pessoas ficam presas ao prazer que essa cultura propicia e não fazem dela a transposição erudita que ela merece para se inscrever no mercado internacional. Não é, Maria Adelaide? Estou ouvindo nada. É isso aí. Não só, você acabou de falar, e o que é mais conhecido da nossa cultura, da cultura brasileira, é exatamente o popular, né? O que se conhece, aquilo que se tornou internacional, aquilo que realmente se tornou mais internacional e tornou o Brasil mais conhecido, foi a música. Foi a Sim, música. mas Foi a música. Tomar cuidado. A música, eu estou falando da Bossa Nova, por exemplo. A Bossa Nova alcançou um nível de universalidade raríssimo. Eu não estou nem falando de Villa-Lobos, porque Villa-Lobos é erudito. Erudito, mas ele também é popular, né? Porque ele se apropriou também de fórmulas populares, né, Júlio? Se apropriou. Porque eu acho que todos os bons acabam fazendo isso. Quem é realmente bom, quem é realmente nacional. Quando eu falo nacional, estou falando no sentido nacionalista. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu acho que eu estou falando no sentido do que você é atento e do que você é poroso para sentir aquilo que vem de fora, vem da rua, vem dos diferentes estratos sociais. Porque se você não se expuser à vida, se você não se expuser ao outro e todos os tipos de outros, se você não se deixar contaminar e não se deixar comover ou impressionar de alguma maneira por isso, você não cria, ou você cria, mas criar com essa dimensão, com essa importância, que você não tem consciência na hora que faz. Porque o pessoal da Bossa Nova, o João não tinha consciência daquilo que fazia na hora que fazia, naquele momento que fazia. Nenhum daqueles autores ia falar, eu vou me tornar internacional. Mas eles faziam. E eles eram... O que eu sinto é que a cidade do Rio de Janeiro, e que está todo mundo lá, não é verdade que a Bossa Nova seja apenas um fenômeno da Zona Sul. Porque o Rio de Janeiro ele está impregnado em todos os sentidos, todo o Rio de Janeiro, todo o morro, todas as classes, todas as cores, elas estão não dá para ignorar, não dá. Então eles se deixaram permear por toda essa brasilidade, eles transformaram isso numa música que se tornou universal. É nesse sentido que eu estou falando, Júlio, sabe? O Brasil é conhecido, claro que é uma série de autores conhecidos, o próprio Paulo Coelho é conhecidíssimo no exterior. Você deve saber disso melhor do que eu, porque você mora em Paris grande parte do ano e você sabe do sucesso que ele fez ou faz, sabe? Sem dúvida, mas aquilo que é realmente universal, aquilo que atinge todos os continentes é a música popular. A propósito dessa questão, ela usou uma palavra perigosa, que ela falou investimento na cultura, né? Na realidade, a cultura popular brasileira ela foi maravilhosa quando ela era excessivamente espontânea, né? O Villa-Lobos ia lá pelo interior do Brasil, o Mário de Andrade também, e as pessoas, isso que você falou do Morro Carioca, o Morro Carioca produziu poetas que poderiam estar com a gente aqui tranquilamente, né? Agora, cuidado com a palavra investimento, porque existe hoje um marketing cultural que é um verdadeiro demolidor da cultura popular brasileira, né? Eu próprio era diretor musical da TV Globo e quando vi o que estava acontecendo com a música brasileira naquela época, que era a melhor música do mundo ainda existente,
de repente a estação começou a vender espaços na televisão para pôr música, ou seja, aquilo que se faz nas novelas, de colocar uma garrafa de Coca-Cola numa mesa e a Coca-Cola paga pela a publicidade do produto, começou a se pagar para pôr música no ar. Então, aí acabou a música no Brasil. Há 40 anos, eu pedi demissão da época, inclusive, 40 anos e não tem mais nada de música na TV Globo, exceto uma outra coisinha no domingo à tarde, ali, que o jabá lá é mais baratinho, então eles colocam no ar, né? Agora, a preservação da cultura popular está nas mãos da Beth Milan, dos nossos comentários aqui, das pessoas que escrevem, etc., porque o marketing cultural no mundo inteiro ele não está preocupado com o que ele está vendendo, ele só vende aquilo que lhe dá um retorno imediato, né? Isso que eu citei na minha palestra semana passada, que o Villa-Lobos, nos anos 20, ele gritou furiosamente: por favor, cuidado com a indústria da repetição, ele dizia isso, não da indústria cultural, porque ela vai estar querendo vender o mais possível e não necessariamente aquilo que é melhor para o povo brasileiro. Por isso que ele foi criar, inclusive, o canto orfeônico nas escolas, para tentar educar o povo brasileiro para receber esse bombardeio dessa medíocre indústria cultural que existe hoje no Brasil, que está aniquilando com a nossa música e também com outras formas de expressão cultural do nosso país. Isso. Você vê, Júlio, o que a Globo poderia fazer se tivesse uma transmissão séria do Carnaval, uma transmissão também erudita. Erudito não implica distanciamento do que é popular, implica a capacidade de fazer a transposição com clareza. Ninguém sabe o que são aqueles enredos. Cada um daqueles enredos é riquíssimo, implica muita pesquisa e muito trabalho. Cada desfile é preparado durante 6 meses. O Joãozinho tenta dizer com toda razão, é o único milagre brasileiro. 3.000 pessoas, de repente, entram em cena e aquilo sai e acontece. Como? Eu acho que aquilo que o Júlio falou sobre essa deterioração da música aí, a gente vê em outras artes também. Eu acabei de assistir o West Side Story com, imagina só, Spielberg, hein? Quem que não vai no cinema para ver um Spielberg? É uma violência mais violenta que eu vi. Por quê? Porque parece que as bilheterias funcionam nessa base, elas querem violência. Assim também está acontecendo com as óperas modernas, que para atrair bilheteria, coloca todos os atores e as artistas nus, que o Júlio até me mandou uma cópia de uma ópera dessa aí, incrivelmente ofensiva. Então, nós estamos diante de um fenômeno que é um pouco mais amplo do que esse só da música, viu? Mas é isso, a visão que a Beth Milan tem do Carnaval, e eu conheço essa visão dela há muitos anos, porque eu acompanho essa ligação que ela tem umbilical com o Carnaval. É uma visão cultural. Isso que ela falou de ópera popular, que é uma expressão que eu também já uso há muitos anos, é uma grande verdade. Agora, a visão dela é cultural. A visão dos meios de comunicação é meramente mercadológica. E eles cortam o Carnaval, se der 2 pontos a menos no Ibope, eles cortam na mesma hora. Eles estão um pouco se lixando se aquilo ali é importante para o país ou não. A TV Globo, até pouco tempo atrás, quando tinha o Boni na direção, até tinha essa preocupação de manter produções, às vezes, mais populares e outras mais audaciosas do ponto de vista de conteúdo, e coisas desse tipo, que permitiu, inclusive, a nossa Maria Adelaide fazer aquela coisa maravilhosa que foi aquele seriado que ela escreveu sobre a Semana 22, né? Agora, hoje em dia, estão mais preocupados com o Big Brother. O Big Brother agora é o grande acontecimento da emissora, porque aquilo ali, em 2 minutos que eu vi no ar ontem, tinha 400 mil chamadas por telefone em questão de minutos, né? Infelizmente, existe esse conflito em nosso país, que é um país rico de cultura popular, e o crescimento de uma indústria cultural que não tem nada de cultural, meramente industrial. Tanto é que as gravadoras, emissoras de televisão, de rádio, etc., não têm mais diretores artísticos, só tem diretores de marketing. Olha, a propósito do que a Adelaide falou sobre a importância da escuta, eu me lembrei da Svetlana, que foi Prêmio Nobel de Literatura, né, da Bielorrússia, e que fez a obra dela escutando
as pessoas que tinham sido vítimas de Chernobyl e das guerras russas. Quando eu me digo, como é possível que depois da obra da Svetlana nós estejamos às voltas com uma guerra desse tipo de novo? É porque a literatura não muda a realidade, né? E não é essa a função dela. Zé de Souza Martins, eu ia falar do Anhangabaú, Zé. Precisa abrir o microfone. Isso, abri. Oi. Oi, tudo bem? Eu acho que tinha que ter um curso de Anhangabaú na Academia Paulista de Letras. Porque na USP tem. Há um curso de Anhangabaú na USP. Assim como existe um curso de Yorubá, que é a língua africana. As pessoas não ligam para isso, né? Eu acho interessante, me preocupo com isso. É um tema que me interessa muito, sobre a questão da língua, uma língua brasileira que teve seus adeptos entre os participantes da Semana de Arte Moderna, mas que é um tema mais antigo e que foi debate na Academia Paulista de Letras quando ela nasceu. Havia uma discussão sobre isso, sobre uma língua brasileira. Não é uma soma. A língua brasileira não é uma soma de línguas, não é uma soma de uma língua africana, o Yorubá, ou da língua geral, em Anhangabaú, e vão fazendo uma composição. É um conjunto de fatores antropológicos por trás disso tudo, que é o lado bonito dessa questão, né? Quem leu Euclides da Cunha, Os Sertões, deve se lembrar de que há poucas palavras de origem tupi no livro. Por outro lado, ele faz alguns relatos sobre prisioneiros que naquela região eram, em geral, tapuia, não eram de língua tupi. Os mestiços todos foram presos e executados pelo exército brasileiro em Canudos, era o fundo do sertão, era gente que foi escapando e se refugiando naquelas áreas. Mas ele chama atenção para um fato de que as pessoas simples, os presos, respondiam no interrogatório fazendo pergunta e não dando respostas. Então, a senhora sabe onde é que tal, fulano de tal, que era o líder lá? E ela respondia, e eu sei. Outra coisa, a língua que nós falamos é uma língua que não tem conclusões, só tem sujeito e verbo, a língua cotidiana. Porque isso vem da escravidão, não é só a escravidão negra, nós tivemos a escravidão indígena. Escravo não tem direito à palavra, ele não tem direito à resposta. Então, ele diz pela metade e deixa para o seu senhor completar a resposta que lhe convém, porque escravo não é dono de informação, de verdade, de certeza. Ele não é dono de nada. Ele não é dono nem do corpo dele, porque ele vai ser dono da língua dele. Então, as marcas do negro e do índio na cultura brasileira não são essas marcas folclóricas celebradas, inclusive pelo Villa-Lobos, e muito bem. São outras marcas. São as marcas que ficaram no corpo. A escravidão escraviza o corpo para escravizar a consciência. O corpo da língua. Hein? O corpo da língua. O corpo da língua. A língua do corpo. A língua do corpo. Agora, a língua brasileira não existe, existe a língua portuguesa, né? Que a sintaxe é a mesma, e as diferenças são lexicais. A gente nunca entende o que o português está falando, né? Eu conheço Portugal e sou de uma família de portugueses. É outra língua, vamos falar honestamente. A circunstância histórica e social é que vai definindo o teor da língua. A língua que nós falamos aqui, aliás, a língua portuguesa que se fala no Brasil, que a gente pode chamar de língua brasileira,
é uma em cada região do país, não é a mesma. Não existe propriamente. Quando alguns da academia faziam a crítica dessa ideia de uma língua brasileira, eles levavam em conta isso. Você vai ao Maranhão, mesmo no sertão do Maranhão, o português que se fala é o mesmo português que o padre Vieira escrevia. O sertanejo analfabeto, eu fiz pesquisa na região amazônica e no Maranhão, fiz gravações e tal. O maranhense do sertão fala o mesmo português que o padre Vieira escrevia. Não há um erro, e ele é analfabeto. Mas eu acho que o pior português do Brasil é o que se fala em São Paulo. Em São Paulo, nós não falamos coisa nenhuma. Não falamos português, não falamos brasilianês, não falamos nada. A gente não sabe falar português, essa é a verdade. É horrível. E os professores na escola, em vez de ajudarem os alunos, eles não ajudam porque eles têm que ensinar português de livro e eles não conhecem o português da rua. Uma vez, conversando com o reitor da Unesp, ele disse, mas olha, a língua em Engatu é uma língua influente na formação da língua brasileira. Os professores deviam dialogar com isso nas escolas, porque o ensino depende de um diálogo com a língua viva, a língua vivida e viva, que é a língua que a gente fala na rua. A gente não fala as frases inteiras, é uma língua cheia de subentendidos, o outro tem que desconfiar, porque é uma língua de uma sociedade reprimida. Nós somos um país de reprimidos politicamente, certo? Então, isso tem que ser levado em conta quando se fala de língua. Desculpe, maestro. Não, eu só queria perguntar a você também. A propósito, e apesar dessas diferenças, eu acho que não se poderia chamar de dialetos, né? Essa diversidade, como é na Europa, não é? Houve uma discussão sobre isso aqui no Brasil. Ela é uma outra língua, porque é o Nhengatu que incorporou a língua portuguesa, e não o contrário. Tá certo? O Nhengatu incorporou a língua portuguesa. Até o século XVIII, em muitas regiões do Brasil, aqui em São Paulo também, não se falava português. A maioria das pessoas não sabia falar português, falava em Nhengatu, falava a língua geral. Nos tribunais, era necessário ter um intérprete. Era necessário ter um intérprete para traduzir o que estava sendo dito, né? Enfim, é um pouco por aí. Mas o maestro interferiu e eu vou passar um recado para ele sobre essa questão de universalizar, a mediação universalizadora da cultura popular, etc. Existe a dimensão universal na própria cultura popular, é que ela não é reconhecida, né? A população não precisa dos intelectuais para dar dimensão universal ao que faz. Mas uma coisa interessante, vocês provavelmente nunca ouviram falar num grande compositor brasileiro chamado Tonico do Padre. Tonico do Padre criou a música dodecafônica. Ele compôs uma suíte, Concerto dos Sapos, em 1888. O Schoenberg só vai compor música dodecafônica em 1921. Qual é o problema do pobre do Tonico do Padre, que foi criado pelo irmão que era padre, lá no interior de Minas Gerais, em Ponte Nova, de Minas Gerais, não, perdão, em Goiás. Eu ouvi o Concerto dos Sapos lá em Goiás. O Tonico do Padre é um herói local do antigo município de Ponte Nova. Não é herói do Brasil, mas é herói lá. O Tonico do Padre não se tornou conhecido. Foi músico de banda, ele foi um grande compositor. Ponte Nova cultiva a memória dele, né? Porque não há mecanismos de difusão, de reconhecimento. A gente sempre acha que o popular é de alguém que está fora do mundo da grande cultura. Não é verdade, certo? Não é verdade. O caso do Tonico do Padre, para mim, é a prova mais evidente disso. 1888, Concerto dos Sapos. O que aconteceu com ele? A explicação para isso eu encontrei na porta da privada da Faculdade de Filosofia da USP, na Rua Maria Antônia, logo depois do golpe de 64.
Os alunos da faculdade eram muito educados, não escreviam nada na parede, nem na porta do banheiro, nada disso. Pela primeira vez, logo depois do 31 de março, eu entro no banheiro e tinha uma coisa escrita. Em terra de cego, quem tem um olho emigra. O Tonico do Padre não emigrou e, portanto, ficou esperando, o mundo ficou esperando o Schoenberg produzir a música do Decafone. E assim vai. Por que todo brasileiro culto quer ir a Paris, quer ir a Nova York, etc.? Porque senão ele não é ouvido. Porque aqui no Brasil ninguém ouve isso, como o Écio está dizendo, a não valorização, a mercantilização, a transformação de tudo. Se não é mercadoria, não vale nada. E acontece que a arte não pode valer sendo mercadoria. Ela tem que ser arte pela arte. Senão ela não é absolutamente nada. Eu gostei da tua reflexão, Beth. Muito, muito. Não quer dizer que eu esteja totalmente de acordo. Eu acho que a Semana de Arte Moderna tem um bocado de coisas aí que precisam ser ainda analisados e discutidos, e eu espero que esse primeiro centenário abra espaço para uma revisão criativa dessa problemática toda levantada. Não foi só levantada pelos modernistas, né? Os modernistas já existiam antes da Semana de Arte Moderna, eles foram surgindo, foram se esboçando, foram ganhando espaço. A maioria deles, dos próprios modernistas da Semana, não foram modernistas 24 horas por dia. Eles deram passos para trás e passos para frente. Dois desses modernistas tiveram raízes na região do ABC. Eu falo da região do ABC porque é a minha região. Um deles uma é a Anita Malfatti, que morou 10 anos em Diadema. E o outro foi Oswald de Andrade, que teve casa e frequentava e levava a família lá em Ribeirão Pires. E já antes de morar mesmo, ele ia frequentemente a Ribeirão Pires. A obra da Anita, pintada quando ela estava em Diadema, é exatamente o oposto da obra da exposição de 1917. Né? Eu quase sinto uma tentação de dizer que houve uma grande decadência da Anita, mas decadência não é uma boa palavra para definir o que é próprio da dinâmica da cultura, sobretudo da arte e da literatura. As pessoas se revêem, as pessoas se refazem, as pessoas encontram caminhos. Então, não é linear. A mitificação da Semana de Arte Moderna se baseia num equívoco brutal de que o modernismo é uma linha ascendente. Ele não é. O modernismo, para ser modernismo, ele tem que ser contraditório. Ele não pode ser ascendente e linear. Se ele for ascendente e linear, isso é obra de engenharia, não é obra de arte. Ele tem que ser contraditório. Ele tem que dialogar consigo mesmo. E isso os modernistas aqui fizeram. Houve coisas muito interessantes. Eu acho o Mário de Andrade uma figura interessante nesse sentido. Acho o Oswald de Andrade é outra coisa, não tem nada a ver com o Mário de Andrade. Eu acho eu sou admirador da Anita Malfatti. Eu acho que ela é a grande figura no modernismo brasileiro. Ela foi criativa antes dos outros, pagou um preço muito alto. Além disso, eu não acho que aquele artigo do Monteiro Lobato tem a ver com tudo que tem sido. Não tem nada a ver. Ele faz uma análise do que está por trás como arte, que ele reconhece como arte por trás da obra da Anita, com as pessoas que a inspiraram e tudo mais. Ele está desconfortável, porque ele era um artista plástico. Eu não sei se vocês sabem que houve uma escola de pintura no Vale do Paraíba. Há uma tendência, escola nesse sentido. Houve uma exposição no Museu de Arte Sacra de pintores do Vale do Paraíba no século XIX, começo do século XX. Lobato era um deles. A Georgina Albuquerque, o Lucílio Albuquerque, marido dela, e vários outros que são conhecidos. Eles eram todos de tendência acadêmica. E sabe por que eles eram de tendência acadêmica? Não contem para o Rui Castro. É que o Vale do Paraíba era dependente do Rio de Janeiro. O Vale do Paraíba não estava voltado para São Paulo, cidade de São Paulo. Estava voltado para o Rio de Janeiro. O Vale do Paraíba era colônia do Rio de Janeiro.
Monteiro Lobato quis estudar na Escola Nacional de Belas Artes e só não foi para lá porque o avô dele, o barão lá de Guaratinguetá ou de Pindamonhangaba, não me lembro agora, queria que ele fosse advogado para administrar a fazenda, e foi o que ele fez. Então, se é para satanizar paulistas e cariocas, tem esse detalhe que a gente deve conservar na manga, é que o Vale do Paraíba acadêmico era a colônia do Rio de Janeiro. Acadêmico e antimodernista na palavra do Monteiro Lobato, né? Enfim, é um conjunto de questões pendentes. A gente começa a fechar. Essa é uma tendência, todos nós ouvimos pessoas que querem fechar o assunto, tudo centrado na semana. A semana foi um momento do movimento modernista, que foi um movimento cheio de contradições, não de poucas contradições, né? Enfim. Mas há momentos de grande emoção. Eu tinha 14 anos, tocou a campainha da minha casa, eu fui atender. Era um senhor sem chapéu, cara de inteligente. Disse: a dona Nininha Gregório está aí? Eu digo: a minha irmã está. Entrou lá em casa, na rua Jaceguá, em pleno Bexiga. Sabe quem era? Oswaldo Andrade. Por que ele estava lá? Porque a Nininha estava estudando e divulgando o dodecafonismo. E houve uma conferência no Museu do Chateaubriand, na rua 7 de Abril, e muita gente se insurgiu contra o dodecafonismo. E o Mário de Andrade disse: eu vim aqui para a senhora não desistir, para o seu grupo, para os seus jovens, etc, etc. E um deles, de calça curta, era o Júlio Medalha. De maneira que o Oswaldo de Andrade foi coerente até o fim da vida dele com o lado revolucionário, com o lado que era capaz de receber vaias, que achavam que aquilo não era música, que não era Chopin, não era Schumann, não era Schubert, etc, etc. Quando a vida é uma coisa de um tamanho infinito, cabe Chopin, cabe Schoenberg, cabe a Beth Clabin e cabe o Coelho Neto. Até o Coelho Neto foi, coitado, agredido, porque ele era a grande bola da vez do combate dos modernistas contra Coelho Neto, que, por exemplo, não investiram contra Machado de Assis, porque viram em Machado de Assis o que o Coelho Neto não tinha. O Coelho Neto tinha valor, mas não era uma figura universal. Quer dizer, ele não abrangia todas as pessoas, ele abrangia o círculo dele. Eu acho que 22 foi, sobretudo, uma coisa que quis alargar a visão artística, a visão cultural, que é uma coisa que nós estamos fazendo. Eu acho que tudo que nós estamos fazendo, elogiando 22, é que 22 não é, como o Zé acabou de dizer, uma coisa que a gente olha religiosamente. Ser contra significa uma agressão a um cânone, etc, etc. Mas é uma coisa importante, porque recolheu a contribuição de muita gente que é grande no Brasil. Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Villa-Lobos, são nomes grandes, como eu falei, são gigantes. E o Manuel Bandeira, para mim, como poeta, se ele bebeu nas águas de 22, fizeram muito bem, porque ele é um grande poeta. E outros mais, inclusive a Beth, que veio hoje, como a nossa querida Maria Adelaide, proclamar o seu respeito por 22, e que o Castro quis instruir de uma maneira um pouco pequena, menor até do que ele é uma grande figura do jornalismo brasileiro. Olha, uma coisa que, desculpem eu entrar mais uma vez, outra coisa que eu acho que não é discutida, não está sendo discutida, é a mediação político-ideológica do modernismo brasileiro. A arte, a literatura,
tudo estava, de algum modo, controlado por um sistema de poder que era arcaico. Em São Paulo, o Partido Republicano mandava em todo mundo. Você só podia fazer alguma coisa. Por exemplo, a minha heroína na poesia, que é a Francisca Júlia da Silva, alguns livros dela ela só pôde publicar graças ao apoio do secretário da Educação, ou seja, era a mediação política. E todos os outros estavam assim. A rebelião da semana, mesmo que muitos deles tivessem vínculos com as oligarquias, foi uma rebelião política contra a mediação política na cultura. Quer dizer, aquela coisa esculhambativa, o deboche, etc., era o deboche em cima deles, porque era a gente que podia fazer isso. Era a gente que podia fazer isso. Quer dizer, o controle político da política brasileira arcaica em cima da cultura, da educação, estava lá. E eles estavam fazendo bagunça. Fizeram bem, tá certo? Fizeram bem de fazer bagunça. Essa mediação existe até hoje. Até hoje querem controlar a produção do conhecimento, mesmo que não tem censura oficial, mas tem, de fato, as intervenções que fazem, etc. Eles querem que a gente escreva de joelhos. E a gente não deve fazer isso. Eu acho que a academia tem que se insurgir. Eu não me preocuparia com lamento a guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia. Eu acho que tudo bem, a gente pode rezar por eles. A nossa guerra aqui é outra. O nosso russo é outro. Nós temos que pensar nisso aqui. Muito bom. Nós temos 2 horas de sessão e hoje há também o clube de leitura. Eu vou fazer, Beth, para você as observações que eu tenho, todas elogiosas, parabéns. Obrigado a todos aqueles que participaram. Na próxima semana, nós vamos apurar o resultado das eleições para provimento da vaga deixada pelo queridíssimo Rui Otaki, que sequer conseguiu tomar posse. E eu fico muito triste porque ele tinha me convidado para fazer a saudação para ele. E nós vamos apurar, então, um pouquinho antes das 5, porque o Júlio convidou o Pasquale Cipro para fazer uma palestra. Então, como nós temos que comunicar quem vencer a eleição e dar a palavra a quem for eleito para agradecer, nós vamos começar a apuração às 16h30. Então, todos aqueles que quiserem participar, e depois às 5 a gente faz ouve a palestra do Pasquale. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Beth, parabéns, parabéns, parabéns.